começou o último dia da cúpula do BRICS na Rússia. Quem já falou por lá foi o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Em discurso, ele criticou Israel. Vamos com o nosso enviado especial a Kazan, na Rússia, Américo Martins, nosso analista, que vem acompanhando essas declarações. Inclusive, Américo, ontem o presidente Lula já tinha mencionado o conflito em Gaza na sua declaração na cúpula do BRICS. O ministro Mauro Vieira adotou o mesmo tom do presidente? Bom dia. Olá, Carol, muito bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no Novo Dia. O ministro Mauro Vieira fez um discurso representando o presidente Lula. Esse discurso acabou agora há pouquinho aqui no Salão de Convenções em Kazan, na Rússia, onde estão reunidos líderes de 34 países, representantes desses 34 países que foram convidados pela Rússia para participar dessa reunião ampliada dos BRICS hoje. E o discurso do ministro Mauro Vieira foi muito forte com relação ao conflito em Israel, o conflito no Oriente Médio. Ele lembrou que foi o Brasil quem convocou reuniões do Conselho de Segurança, quando ocupava a presidência do Conselho, para tentar criar alguma condição de paz lá no Oriente Médio. Depois ele chegou a se referir ao que está acontecendo na Palestina, na faixa de Gaza, como um genocídio, elogiando as ações da África do Sul, que entrou com uma ação na Justiça Internacional contra isso. Ele segue dizendo que foram os países do Sul Global que votaram a favor da resolução por um cessar-fogo na ONU. Depois ele critica outros países, sem nomeá-los, mas basicamente são os países ocidentais e provavelmente os Estados Unidos, dizendo que esses outros países tiveram um papel, no mínimo, decepcionante em relação a essa guerra, para não dizer conivente. Ele que tinha se referido ao que está acontecendo lá na faixa de Gaza como um genocídio. Ele disse ainda: os que se arrogam defensores dos direitos humanos fecham os olhos diante da maior atrocidade da história recente. Agora, essas declarações que foram muito fortes contra Israel, Carol, não tiveram equivalência quando ele se referiu ao conflito na Ucrânia. Obviamente, essa reunião está acontecendo aqui na Rússia, uma das partes envolvidas nesse conflito na Ucrânia, e o que o ministro Mauro Vieira disse sobre a guerra na Ucrânia foi o seguinte, que é preciso também evitar uma escalada crucial no conflito na Ucrânia. Essa é a mensagem da proposta de paz do Brasil e China, que buscam promover junto com mais 11 países, formando inclusive um clube da paz. Então ficou muito claro ali a posição do governo brasileiro, muito crítica a Israel e menos crítica à Rússia com relação à guerra na Ucrânia. A gente precisa lembrar também, Carol, quem são esses países que estão representados aqui. Existem muitos países do mundo árabe, que inclusive hoje fazem parte do grupo dos BRICS, esse grupo ampliado. Então nós temos, por exemplo, Egito e Emirados Árabes Unidos, além da Arábia Saudita, que até hoje não confirmou a sua participação, e vários outros países árabes que foram convidados aqui para o evento. Além disso, como eu lembrei, essa reunião dos BRICS está acontecendo aqui na Rússia. Então a posição que o Brasil adotou nesse discurso foi muito mais leve com relação à Ucrânia em relação ao que foi dito com relação ao conflito em Israel. De qualquer forma, o Brasil se colocou, como vem se colocando desde o início desses dois conflitos, como um possível mediador dessas guerras e defendendo negociações e também a paz. A reunião continua aqui, Carol, com representantes de vários países, tanto os países dos BRICS, que já fazem parte, como esses outros candidatos a entrarem no grupo, seja no próximo ano ou mais para frente. Mais de 30 países, como eu disse, estão representados aqui, além de outras organizações internacionais importantes, como a ONU. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, está aqui e também fará um discurso. Inclusive, enquanto o Américo Martins traz para a gente as informações, você também tem as imagens do ministro Mauro Vieira nesse discurso que o Américo Martins resumiu para a gente. Em instantes, trazemos os principais trechos dessa manifestação do nosso chanceler na cúpula do BRICS. Daqui a pouquinho também o Américo volta para trazer mais destaques.